Olá, meu nome é Priscila Silva, eu sou pesquisadora de Direito e Novas Tecnologias do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, do ITS Rio, e estamos no curso de Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais, a Lei 13.709 de 2018. Esta é a aula 2, sobre abrangência e aplicabilidade. O nosso caso gerador de hoje se refere ao caso hipotético de você ter seus dados ou uma rede social em determinado país. Qual é a lei aplicável? E se essa empresa, por exemplo, o Facebook, tiver aplicação em outros países, qual será a regra de tratamento de dados aplicável à proteção dos seus dados? É sobre esse assunto que a aula de hoje vai se tratar. Vamos falar primeiro do escopo de aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Existem duas teorias sobre a aplicação da legislação: a teoria expansionista e a teoria reducionista. A teoria expansionista é adotada no Brasil e diz que a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicável a qualquer pessoa identificável, indeterminada, com vínculo imediato, indireto, impreciso ou inexato. A teoria reducionista, que não é aplicada no Brasil, seria no caso de pessoa identificada, uma pessoa específica, determinada, com vínculo imediato, direto, preciso ou exato. Isso quer dizer que a lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela se aplica a toda uma coletividade e não apenas a uma pessoa específica. Por outro lado, agora vamos falar do que para onde a lei não se aplica. A lei não se aplica a dados relacionados a uma pessoa jurídica. Esses dados são protegidos pela Lei de Propriedade Intelectual. O tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos também não é abrangido pela lei, assim como dados de pessoas falecidas. Isso porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala que sua aplicação é para para dados de pessoas físicas e naturais. E, por analogia, o Código Civil determina no seu artigo 6 que a naturalidade da pessoa se termina com a morte. E, portanto, o dado de pessoas falecidas não é tratado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Também não é tratado pela lei os dados realizados, o tratamento realizado exclusivamente para fim jornalístico, artístico ou acadêmico. Mas, nesse caso, ainda assim é preciso ter o consentimento inequívoco. Aquele consentimento que falamos que é necessário para tratar os dados abrangidos pela Lei de Proteção de Dados. Apesar da legislação não ser aplicável nesse caso, ainda assim, para tratar esses dados é preciso ter o consentimento. A Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica também ao tratamento de dados realizado exclusivamente para fins de segurança pública, defesa nacional, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. E, por fim, a lei não se aplica a dados em trânsito, ou seja, aqueles que não têm como destino os agentes de tratamento no Brasil. Agora vamos falar sobre a aplicação extraterritorial. Assim como a GDPR, a lei que rege a proteção de dados da União Europeia, a Lei Geral Brasileira vai ter aplicação extraterritorial. Isso quer dizer que o dever de conformidade vai superar os limites geográficos do nosso país. Ou seja, toda empresa estrangeira que tiver uma filial no Brasil ou oferecer serviços no mercado nacional e coletar dados e tratar esses dados no território nacional de pessoas naturais, físicas e naturais, como lembramos, estará sujeita à aplicação da nossa lei. O trânsito de dados. Como falamos, os dados a serem tratados pela legislação brasileira devem ter como fim o tratamento de dados pelo controlador e pelo operador
no território nacional. A LGPD é aplicável, então, aos titulares de dados ou empresas que atuem no Brasil, ou pelo menos transitem no território nacional. Exemplo, dados tratados em território nacional, como tanto a coleta, o uso, compartilhamento ou armazenamento de dados. Isso quer dizer que a empresa não precisa ter uma filial no Brasil necessariamente, mas os dados precisam passar pelo território nacional, de alguma maneira. Outro exemplo são os titulares de dados que passam aqui por turismo. Durante a sua estadia no território nacional, eles estarão sujeitos à proteção da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Assim, a Lei Geral de Proteção de Dados se aplicam a todas as empresas que preencham pelo menos um dos requisitos abaixo. Terão estabelecimento no Brasil, mas, como eu disse, isso não é estritamente necessário. Então, outra opção é ou que ofereçam serviços ao mercado do consumidor brasileiro, ou então que coletem dados pessoais localizados no país. Não é relevante para isso, para a aplicação da Lei Geral de Dados, o meio de operação do tratamento desses dados, ou o país sede principal da empresa, a localização desses dados, ou a nacionalidade dos titulares dos dados. Como eu disse, basta que os dados sejam de alguma maneira tratados no território nacional. Por fim, é importante destacar que, como a maioria das empresas, assim como o Facebook, o nosso exemplo do caso gerador, a maioria das empresas que tratam os dados dos titulares, elas atuam em vários países. Assim, é importante uma cooperação entre os países em criar leis que conversem, que tenham uma determinação parecida, assim como é o caso da LGPD com a GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. Esta foi a aula 2. A próxima aula será sobre fundamentos legais e princípios norteadores. Obrigada.